Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e essa é a bancada de restaurações do museu. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva, ative as notificações e visite as playlists aí do canal para ver muitas coisas legais sobre eletrônica clássica, sobre restauração, sobre garimpos de aparelhos eletrônicos clássicos e muitas outras coisas. Dando prosseguimento à fila de restaurações do museu, hoje eu vou fazer com vocês um unboxing de dois rádios que foram enviados pelo João lá da cidade de Rio Verde, em Goiás. O João nos descobriu através das redes sociais, viu o nosso trabalho e pediu a nossa ajuda para restaurar esses dois rádios que são muito legais e que fazem parte da sua coleção pessoal. O primeiro rádio que nós vamos analisar, que o João enviou, é esse rádio Degen modelo DE1103. Isso aqui é um rádio digital, é um rádio moderno, ainda existe esse rádio para venda. Então na verdade esse é o primeiro rádio moderno, digamos assim, que eu vou fazer um vídeo de reparo, restauração ou modificação aqui no canal do Museu da Eletrônica. O João entrou em contato conosco e explicou que esse rádio estava funcionando, ele tem esse rádio desde novo, e um dia ele chegou em casa e o rádio não estava funcionando FM. Ele abriu o rádio e quando ele abriu, ele verificou que a antena de ferrite, a antena de ondas médias do rádio estava quebrada. Isso deu um indício para ele de que o rádio havia caído, né? Um indício muito forte de que havia caído. Bom, o que acontece é que depois, conforme o tempo foi passando, segundo o relato do proprietário, o botão liga-desliga também parou de funcionar e ele não conseguiu mais ligar o rádio. Então a gente tem uma situação aqui em que muito provavelmente esse rádio sofreu uma queda e ele deve ter quebrado alguma trilha, ou isso é uma probabilidade, né? É só uma sugestão, e está prejudicando o funcionamento do rádio. Falando um pouquinho desse rádio, ele tem uma característica que a maioria dos rádios digitais tem, né? Ele é um rádio de banda corrida. Ele é capaz de sintonizar as várias faixas de onda que ele tem de maneira digital. É uma característica dos rádios modernos. Existem vantagens aqui em relação a esse rádio e desvantagem em relação aos rádios clássicos. Uma vantagem que nós podemos citar é que a faixa de cobertura de onda desse rádio é muito grande, né? Muito longa, muito extensa, digamos assim, né? Esse rádio ele é capaz de sintonizar em ondas curtas a partir de 1720, 1750 kHz. Aqui no mostrador dele a gente mais ou menos tem uma ideia disso, até quase 30 kHz ou até 30 kHz. Então isso é uma faixa bastante extensa, bastante larga, em que o rádio pode sintonizar estações. Mas uma desvantagem muito forte que tem esse rádio é que o áudio dele não é bom igual aos rádios clássicos. Se nós compararmos o áudio desse rádio digital com o áudio dos rádios analógicos, nós vamos ver que os rádios analógicos são muito superiores. Dito isso, fazendo uma análise muito superficial, esse rádio então vai ser avaliado. Eu vou tentar examinar e tentar descobrir se ele tem alguma trilha quebrada na placa, se tem alguma coisa que possa estar impedindo o funcionamento dele, né? Fazer uma análise da eletrônica desse rádio. Não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que eu faça no Museu da Eletrônica, trabalhos de manutenção em aparelhos modernos, mas como o João é um colecionador e ele tem outros rádios que aí sim são rádios clássicos, como Motorrádio, Transglobe, então eu resolvi tentar pelo menos ajudar o proprietário a devolver a funcionalidade para este rádio, que é um rádio até bastante interessante para os radioescutas, para as pessoas que são radioamadores. Então eu vou fazer, aqui eu abri uma exceção e eu vou tentar ajudar o proprietário na busca e solução do defeito desse rádio. Esse rádio que veio junto é um motorrádio, 3 faixas de onda, né? Ele tem ondas médias, ondas tropicais e ondas curtas. E esse motorrádio, ele é um rádio muito importante, esse radinho, porque ele é um representante, digamos assim, né, de uma empresa que foi muito importante no Brasil.
uma empresa que foi fundada por um japonês, como não poderia deixar de ser, né? E fabricou muitos rádios legais que hoje são verdadeiras relíquias. As pessoas que têm esses motorrádios valorizam muito esses rádios e eles estão ficando cada vez mais raros. Quando eu for fazer a manutenção desse rádio, hoje nós vamos fazer apenas a apresentação e unboxing desses aparelhos para dar prosseguimento na fila das restaurações, mas quando eu for fazer a manutenção dele, que eu fizer os vídeos, e depois quando eu apresentar no final o resultado desse rádio, eu vou comentar alguma coisa mais pontual ou alguma coisa mais interessante sobre a história da empresa Motorrádio, que infelizmente fechou, né? E o que se tem hoje notícia é que os remanescentes, digamos assim, dessa grande empresa aí que produziu tantos rádios legais no Brasil, tantos aparelhos, não só rádios, né? Outros aparelhos também a Motorrádio produziu. Eu mesmo tenho aqui no museu alguns itens importantes da história da Motorrádio, como um rádio relógio com toca-fitas e rádio AM/FM. Tem aqui também o Dunguinha, né? Que é um dos rádios mais interessantes que a Motorrádio fabricou. Esse Dunga é um rádio muito legal porque ele é meu companheiro aqui na bancada das restaurações do museu, eu uso ele. Então, Motorrádio realmente tem uma história muito legal. Também não é difícil de você pesquisar a história da Motorrádio. Se você for na internet pesquisar, existem vários vídeos no YouTube que falam da história da Motorrádio. Então eu quero aproveitar esse vídeo de unboxing e estimular você a procurar aí no YouTube, se você gosta de eletrônica clássica, principalmente se você gosta da eletrônica, da indústria eletrônica nacional, que já não existe mais. Motorrádio é uma boa marca para você pesquisar, né? E ver aí, e entender um pouquinho do que foi a importância dessas indústrias para o Brasil. Dito isso, vamos para o teste. Eu vou começar aqui pelo Motorrádio, depois nós vamos para o Degen. Segundo o relato do proprietário, esse rádio está funcionando, nas palavras dele está funcionando bem, mas o rádio está muito sujo, ele precisa de uma limpeza, né? Isso é logicamente visível. Então vamos partir agora para uma avaliação mais próxima, mais pontual da situação desses dois rádios. Começando então pelo Motorrádio, o que nós vemos, logicamente, né, nas palavras do seu proprietário, um rádio que está bastante sujo. Ele disse que adquiriu esse rádio há algum tempo e ele gosta muito desse rádio, então o rádio realmente merece, não só por ser um ícone, um representante aí da indústria eletrônica brasileira, né, a Motorrádio, que já não existe mais, mas é um radinho muito legal. Então ele está muito sujo, dá para ver aqui no dial, muita sujeira acumulada ali dentro, o próprio gabinete, mas essa sujeira não é um problema, isso a gente pode deixar ele limpinho e bonito de novo, né? Conforme estiver a situação da pintura dessa caixa dele, logo depois da limpeza e lavagem total dela, talvez até ela possa passar por um processo de pintura, como a gente já fez em outros aparelhos aí no museu. Mas vamos começar pelo funcionamento. O rádio funciona com 4 pilhas médias. Eu tenho apenas 3 aqui, eu não vou usar pilhas nele para fazer o teste, até porque a gente vê aqui, ó, que quase como uma coisa corriqueira nesses rádios, né? Em algum momento da história do rádio aí vazou pilhas, ó. Está bem desgastado aqui, ó, desgastado por oxidação, ferrugem, oxidação, resultado do vazamento do ácido da pilha, né, do líquido interno da pilha, que em algum momento deve ter vazado aí dentro, com certeza, porque tem marcas. Aquela marca lá no fundo, ó, é marca característica de pilha vazada. Então eu vou usar para fazer o rádio funcionar, eu vou usar aqui a minha fonte digital de bancada, onde a gente vai usar aí os 6 volts que é necessário para ligar esse radinho. Vou colocar direto aqui e aí a gente vai poder fazer um teste. Opa! Aqui.
Tá em ondas médias. Ele tá bem pesado aqui, bem pesado, mais que o normal. Onde a pessoa do seu distrito de eleitor terá que acessar o site consultapopular.rs.gov.br e sacanagem. Aqui em Frederico Westphalen, valor da casa. diferentes do O que dá para notar é que ele está sintonizando algumas estações, não está como deveria. Eu creio que esse rádio melhora a sua sensibilidade. Bom, vamos ver ondas curtas, se ele sintoniza alguma coisa. Primeira faixa, ondas tropicais, 5.5 MHz mais ou menos. Próxima faixa. Aqui o que nós vemos é mais estática do que qualquer outra coisa. Vamos tirar a tampa para a gente fazer uma análise da estética agora interna do rádio, a situação que ele está. É muito provável, né, em função desse ácido aí da pilha que vazou, que a gente encontra aí algumas surpresas dentro do rádio. Fácil de abrir, um único parafuso e a tampinha dele sai. Então aqui se confirma aquilo que a gente falou antes, né? Bastante marcas de pilha que vazou aqui dentro, várias marcas. E agora nós podemos olhar para o circuito do rádio. É um único circuito integrado, TBA 700, que faz todo o trabalho de frequência intermediária, todo o trabalho, inclusive saída de áudio, né? Está aqui. E ali nós temos o único transistor, o transistor conversor de RF, que faz o trabalho aqui na etapa inicial de radiofrequência do rádio. Nós temos aqui realmente uma situação bem complicada de pilhas que vazaram, né? Está bastante marcado aqui de ácido dessas pilhas, e temos algumas marcas importantes de oxidação, principalmente aqui. Aqui nós temos uma marca bastante importante de oxidação no capacitor variável, né? Aquele rebite ali que... Vou afastar um pouquinho aí, ok? Aquele rebite ali, ó, do capacitor variável aqui e ali está completamente oxidado, ó. Então eu notei quando estava sintonizando o rádio que aparentemente, pelo menos, ele tem alguns sinais aí de que ele tem curto-circuito nesse capacitor variável. E aqui se comprova, ó. Olha lá. Essa cor aqui não é normal, o capacitor variável não pode ter isso aqui. O que aconteceu? Talvez, porque olha só, o ácido aqui, ó, da pilha que vazou, ele está muito próximo do capacitor variável. O capacitor variável fica muito próximo do soquete de pilhas. Então pode ser que tenha entrado, pingado aqui, né? Pingou aqui o ácido, ou essa oxidação que aconteceu aqui acabou escorrendo para dentro do capacitor variável. Isso é muito ruim, porque a manutenção desses capacitores variáveis desse tipo, né, ela não é muito fácil. Dá para fazer? Sim. Eu já desmontei vários capacitores variáveis desse e fiz a manutenção. Mas se essa oxidação aqui atacou as placas do capacitor variável, infelizmente ele está perdido, não tem o que fazer. Nós vamos ter que substituir esse capacitor variável. E aí é uma outra guerra, né? Conseguir um capacitor variável
que dê certo aí. O original será difícil, mas conseguir um que dê certo. O maior problema que enfrentaremos então nesse projeto desse radinho, com certeza, né, ao que parece aqui, é esse estrago aí que o ácido das pilhas fez no rádio. Vamos ver aqui, já que nós tivemos acesso à placa. Aqui a gente nota a sujeira normal, que a gente já via ali antes através do dial. E a gente nota uma situação aqui que é uma coisa muito chata, sabe? Tem poucas coisas que me deixam chateado em relação ao trabalho, ao eventual trabalho que algum colega no passado tenha feito num aparelho. Mas essa me deixa bem chateado, que é quando a pessoa usa Super Bonder, provavelmente, né, cola de contato. Super Bonder é uma marca, não é o tipo da cola, o nome é cola de contato. Então olha aqui, isso aqui foi colado com cola de contato, que vamos chamar de cola de contato, mas vocês vão entender que é aquelas colas de secagem rápida, tipo Bonder. Então, ó, a escala do dial do rádio foi colada, ó. Alguém colou, literalmente colou essa escala. Logicamente que eu vou ter que abrir isso aqui, vou ter que desmontar. Ele passou por uma manutenção importante, em algum momento o rádio caiu. E uma das coisas que acontecia nesse rádio, eu me lembro lá dos anos 80, quando existiam muitos rádios desses que vinham para a oficina para manutenção, o rádio caía e a placa rachar. Aconteceu com esse, ó, dá para ver aqui. A placa rachou em algum momento e algum técnico, eu vou abrir esse fiozinho aqui para ficar mais fácil para compartilhar isso com vocês. Eu vou tirar esse aqui, vou desligar, que fica mais fácil. Então olha lá, aqui em algum momento a placa rachou, então foi feita uma manutenção e o circuito integrado já não é mais original, ele foi substituído. E infelizmente também a mesma coisa, né? A pessoa que substituiu esse circuito integrado em algum momento colocou um excesso de solda. Isso aqui não é necessário. A pessoa gastou solda aqui e isso acaba danificando o circuito impresso do rádio. Mas aqui também temos, ó, o potenciômetro de volume, né? Liga, desliga volume. Parece estar, logicamente está sujo, mas parece estar funcionando. Apesar de ter rustido um pouquinho, mas é sujeira. Então, o pior problema que nós vamos enfrentar nesse projeto, nesse trabalho, que poderia ser um reparo muito simples, se esse ácido aqui, se isso não tivesse acontecido, olhem aqui, ó. Olhem a extensão desse problema. Aqui tá todo cheio de ácido, aqui, olha lá, ó. Isso não é normal, ó. Tá tudo cheio de ácido aqui que vazou. O próprio alto-falante está todo marcado de ferrugem, ó. É evidente, né? Claro que é o efeito desse ácido aí. Então, o que nós vemos aqui, uma situação ruim em relação ao ácido que vazou. Isso é um problema. Vejam a qualidade desses aparelhos. É uma coisa que a gente sempre repete, né? Incansavelmente. Os aparelhos eletrônicos no passado eram feitos para durar. Nós temos aqui um radinho que, depois de tantos anos, depois de ter caído, sofrido uma manutenção, depois de ter sofrido tanto aí com pilha que vazou aí dentro, ele ainda funciona. Depois de ter um capacitor variável que tem sinais ali, ó, de que oxidou as placas internas, provavelmente tem oxidação nas placas internas, ainda assim o rádio sintoniza, né? Eu não quero criar pânico no proprietário do rádio, mas é muito provável que esse capacitor variável está perdido, porque é muita oxidação, ó, muito sinal de oxidação aqui. Então eu não sei até que ponto vale o esforço de tentar desmontar esse capacitor variável e fazer o conserto. É muito provável que nós vamos colocar, se não um novo aqui, um outro capacitor variável de um rádio doador que não tenha passado por essa situação aqui da pilha que vazou. Dito isso, no mais, a gente tinha aqui, tem uma situação aqui também que está muito pesado. Pode ser
Pode ser. Aparentemente, esse cordão aqui está muito esticado. Pode ser que alguém tenha substituído esse cordão em algum momento. Eu vou tentar, eu não sei se eu... Ah, consegui. Com a escala do dial fora, mais sinais de oxidação aqui. Sinal da cola que foi colocado. E aqui a gente pode olhar o porquê que está tão pesado. Isso aqui não é normal, está muito pesado. Pode ser, eu não tenho certeza, vou ter que avaliar depois isso. Mas pode ser que o próprio eixo do capacitor variável esteja pesado em função da oxidação, do nível de oxidação que a gente encontra nesse rádio. Um outro comentário interessante que a gente pode fazer em relação a esse rádio é que ele ainda está com os capacitores originais, os capacitores da fábrica, e esses capacitores azuis são aqueles famigerados capacitores Philips, que quase sempre apresentam problemas de alteração. Então, há uma possibilidade de termos que substituir esses capacitores aí para termos um melhor funcionamento do rádio. Creio, e é muito provável pela experiência, que teremos que colocar um capacitor variável novo, substituir esses capacitores originais do rádio e depois, claro, de uma limpeza completa nessa placa. Essa placa precisa ser limpa, porque esses sinais de oxidação aí já atacaram muito. Esse cordão de dial provavelmente teremos que colocar um novo, ele não está legal. Olha a molinha ali como está oxidada, ó. Olha, dá para ver bem, ó. A mola está bastante oxidada. Então, de maneira geral, o rádio foi atacado por oxidação. Pelo efeito desse... aqui a gente não vê aquela oxidação que a gente vê, por exemplo, no Transglobe. O Transglobe, por exemplo, que veio lá da Bahia, né? Do César, que foi atacado por oxidação, que provavelmente é a oxidação da maresia. Aqui não, aqui a gente vê uma situação de oxidação e ferrugem muito forte, muito provavelmente em função do ácido da bateria. Dito isso, feito essa avaliação, vamos partir agora para o degem. Bom, a situação do degem parece ser... ele não está tão sujo, parece ser um rádio mais que não sofreu aquele problema com a pilha. E aqui então nós vamos colocar as pilhas nele aqui e vamos ver o que vai acontecer. O proprietário já me relatou, né? Ele já me relatou que o rádio não está ligando, mas vamos fazer um teste aí. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá então. Ele está com pilha, dá para ver porque o relógio aqui começa a indicar a hora, então, mas aqui no botão power dele, ele não está ligando. Segundo o próprio relato do proprietário, a única maneira de fazer o rádio ligar seria ajustar o alarme. Vamos mudar o alarme aqui para 0 hora e 2 minutos, que aí quando ele chegar nesse 0 hora e 2 minutos, considerando que o relógio estivesse, né, na 0 hora, então a gente teria uma situação de alarme, né? Você tem esse rádio, você tem as suas estações que você gosta, e aí você programa o alarme do rádio para que ele o acorde com a estação que você gosta. Enquanto não chega o 0 hora e 2 minutos, vamos falar um pouquinho sobre esse rádio. Ele tem um display de LCD bem interessante aqui, né? Onde ele tem todas as faixas FM, MW, 75 metros e 90, 60, 49, 41, 31, 25, 22, 19, 16, 13. Como eu disse antes, ó, o rádio ligou. Vamos lá então. Vamos dar um pouquinho mais de volume. Aí. Ok. Segundo o proprietário, o rádio não está. Vamos aqui. Vamos mexer no volume de novo. Deixar um pouquinho mais baixo. Vamos ver aqui então, ele vai trocando aqui as bandas, ó. Dá para ver bem, ó, eu vou trocando, ele vai trocando de banda, né?
Então o proprietário disse que em FM o rádio não está sintonizando nada. Aqui a gente está em AM. Vamos tentar sintonizar alguma estação aqui. Vamos trocar manual aqui para ver se a gente consegue sintonizar alguma estação. Mas, independente disso, a gente já vê que o botão Power não está funcionando. A gente não conseguiu ligar, eu tive que programar o alarme para ligar, como o próprio proprietário deu a dica, né? Aqui em AM nós temos estações. Ele está funcionando então em AM. MW ali, ó. Uma coisa muito legal que ele tem um meter, né? Tem um nível de sinal. Vamos ver se ele vai sintonizar estações mais longe. Razão social e sim. Aqui nós temos a 620, que é uma estação fraca aqui. Aqui, 620. Se você não assistiu o vídeo anterior aí do canal, olhe lá. Bom, segundo o relato do próprio proprietário, o rádio funciona em ondas médias. Nós até podemos testar ondas curtas para termos uma noção, né, do que ele está sintonizando. Vamos ver se a gente consegue sintonizar alguma estação aqui em ondas curtas, usando a antena do próprio rádio. Vamos lá. É realmente um radinho muito interessante, né? Um rádio digital moderno, claro. É bastante interessante pelo seu tamanho. É um rádio poderoso, na verdade, porque tem uma faixa muito ampla. Vamos aproveitar, já que nós estamos mexendo aqui, vamos dar mais uma olhadinha. Ele nem está indo para a faixa de FM, porque ele seleciona aqui embaixo, mas ali embaixo continua em AM. Um rádio bem legal, com muitos recursos interessantes que a tecnologia moderna nos oferece. Mas está com esses problemas aí que eu vou fazer um esforço de ajudar o nosso amigo João aí, que é um rádio escuta, que gosta muito de rádio, que é um amante dos rádios clássicos. Então por isso esse projeto também entra aí como mais um dos desafios na fila das restaurações do Museu da Eletrônica. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing desses dois radinhos aí muito legais. Esse projeto do Motorrádio vai ser um projeto muito legal se ele for aprovado pelo proprietário, porque nós temos aqui um rádio clássico, um rádio que merece ser devolvido aí a beleza e o brilho de quando ele era original. E aqui um rádio moderno, também igualmente muito legal, um rádio importante lá para o seu proprietário, principalmente porque ele faz rádio escutas. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal do Museu da Eletrônica, se inscreva, ative as notificações e receba aí os vídeos que nós postamos com coisas muito legais da eletrônica clássica. Legal? Muito obrigado até aqui e até o próximo vídeo.